Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. O meu nome é Tainá, eu sou responsável pelo Departamento de Comércio Exterior da CIP. Quanto a nossa convidada estiver palestrando o assunto, eu vou deixar os meus contatos no chat, fiquem à vontade, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato conosco, a gente está à disposição, ok? Bom, hoje o assunto é contratos internacionais. Tá? Contrato internacional é o acordo realizado entre duas ou mais partes domiciliadas em países diferentes. Existe uma legislação que regulamenta as práticas a serem adotadas nesse tipo de negócio. Então, é fundamental que elas sejam rigorosamente observadas na hora da elaboração do contrato. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, o tema, a gente tem a presença hoje da advogada especialista em transações internacionais, Andréa Rodella. A Andréa, ela é advogada com vivência internacional, o que lhe agrega um profundo conhecimento sobre legislações de outros países, inclusive sobre o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o LGPD, da Europa. Ademais, o seu extenso currículo inclui participação em projetos, dentre eles, envolvendo combate ao terrorismo e lavagem de dinheiro, e é também especialista em contratos internacionais e professora de inglês. André, gostaria de agradecer imensamente o aceite do nosso convite sobre esse assunto. E, apesar de muita gente que atua no mercado internacional no comércio exterior, o pessoal ainda tem bastante dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade e passo a palavra a você. A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Queria agradecer especialmente a Tainá pelo gostoso convite que eu recebi para estar com vocês essa noite. E agradeço também os participantes aí que estão dispondo do seu tempo para a gente trocar experiência. Eu falo assim. Bom, eu começo fazendo uma pergunta, uma indagação. Quem já ouviu falar, quem já disse ou pelo menos pensou o seguinte: para que eu vou redigir, para que eu vou formalizar um contrato internacional? Eu tenho uma invoice. Na invoice tem todas as informações que eu preciso, né? Quantidade, preço, forma de pagamento. Para que fazer um contrato internacional? Eu acho que isso todo mundo já, pelo menos, ouviu alguém comentar. E aí eu começo, antes de adentrar aos contratos, eu também falo o seguinte: vocês devem pensar que um contrato internacional representa, no meu entender, um cartão de visitas da sua empresa, seja ela do tamanho que for. Tem muitas pessoas que pegam modelos da internet, tentam adaptar alguma coisa. Não funciona, eu posso garantir. Por quê? Você tem que adequar a várias situações, principalmente em relação a legislações internacionais. Um exemplo, por exemplo, é quando fica de qualquer disputa, qualquer problema no contrato, ele ser resolvido, por exemplo, em Nova York. Aí ninguém sabe sobre isso, mas vocês sabiam que a gente pode ter tribunal do júri em contratos, dependendo da localidade. Nova York é uma delas. Então, essas questões são muito relevantes. Agora, os principais contratos, há diversos, como o contrato de joint venture, que a gente fala um contrato de parceria, de licenciamento internacional, quando você troca ideias, você dá informações da sua empresa. E o principal, contrato de representação, e o principal, mais comum na área de Comex, é o contrato de distribuição internacional. Por que se formalizar um contrato internacional de distribuição? Primeiro,
há várias formas de uma empresa adentrar o mercado internacional. Eu acho que a forma mais interessante é começar com um contrato de distribuição internacional. Por quê? Através de um distribuidor, você vai ter a chance de sentir como o seu produto é aceito naquele mercado e você também já de uma forma interessante, você já está internacionalizado através do distribuidor. O que muito se fala é se deve fazer um contrato de distribuição internacional, onde o distribuidor ele tem representação exclusiva, distribuição exclusiva, ou se você pode ter diversos distribuidores. Bom, é muito comum, até por causa da pandemia não está ocorrendo isso, mas os empresários investirem em viagens, em feiras internacionais, desenvolverem contatos e depois a coisa se perde. Então é muito importante ter uma orientação nesse sentido, né, para que possa valer a pena toda a sua dedicação em relação a isso. Eu vou dizer, antes de dizer dos principais cláusulas de um contrato de distribuição, é que eu gostaria que vocês se atentassem ao seguinte: quando vocês procuram um distribuidor em outro país, você deve pesquisar sobre essa empresa, sobre o distribuidor, né? Pode ser até uma pessoa física ser um distribuidor, geralmente empresas. E aí o que você tem que fazer? É importante você pedir as informações, fazer um contrato de confidencialidade antes de tudo e buscar saber informações da empresa. Quanto tempo ela está no mercado, se ela realmente existe de fato, existem muitas empresas de fachada, bem como quem é realmente o representante legal dessa empresa. Por quê? Muitas vezes as pessoas entram em contato com uma pessoa, ela diz que ela é o representante legal de determinada empresa e, ao formalizar o contrato, essa pessoa assina o contrato e lá na frente, quando você tem um problema, a empresa vai falar, mas essa pessoa já não trabalha mais com a gente, ou essa pessoa não tem poderes para assinar pela empresa. E aí você perde toda a segurança que você buscou. Então é muito importante, tanto você fornecer dados da sua empresa, quanto você buscar os dados dessa outra empresa. E aí eu continuo dizendo o seguinte: quando você acha um distribuidor, você tem todas as informações deles, você deve, então, desenvolver uma boa negociação. Porque a negociação, ela representa os alicerces para um contrato bem sólido. E é muito importante vocês terem um suporte em inglês técnico, até em relação às negociações. Não é de estranhar que alguns empresários, algumas vezes, comentam: minhas tratativas não foram adiante porque acho que meu inglês não era muito bom, ou aquele alemão é muito desagradável. Então, assim, você tem que conhecer ou ter ideia da cultura do país que você está tentando adentrar-se, bem como as legislações daquele país, como eu já expliquei para vocês. Bom, escolhido o distribuidor, a dica que eu passo pela minha experiência é que nunca vocês dê exclusividade para o distribuidor. Se esse distribuidor assim o exigir, comece com uma determinada área
E anualmente, conforme o desenvolver do trabalho desse distribuidor, vocês aumentam o campo de distribuição daquela companhia. Por quê? Às vezes vocês têm um contrato de distribuição de 2 anos, 3 anos. Geralmente nunca se faz esse contrato por 1 ano de vigência. Por quê? O distribuidor ele é encarregado de fazer a tradução toda a sua documentação sobre o produto, promover palestra, promover vídeos, ou seja, divulgar o seu produto. Então, tudo isso gera custos para o distribuidor. Então, nunca o distribuidor vai querer formalizar um contrato por tão curto tempo. E aí que surge a questão. De repente, vocês vislumbram que aquele distribuidor não está preenchendo as expectativas que vocês esperavam. Seja porque não está seguindo a cota dos produtos que ele tem que comprar semestralmente ou a cada mês, ou porque ele não está fazendo uma boa inserção do seu produto naquele país, e aí vocês ficam refém. Porque não sei se vocês sabem, mas até o fato de você prospectar um outro distribuidor numa feira, num contato, já pode gerar para vocês uma quebra contratual. Se, como eu já disse, aquela empresa tiver a distribuição exclusiva. Então, essa é a primeira deixa que eu deixo para vocês. Depois, agora eu vou falar assim das principais cláusulas. Eu vou considerar em relação à pandemia, né, um tema tão importante, né? Acho que muitos enfrentaram grandes dificuldades ou vêm enfrentando, né, em face à pandemia. E se vocês têm esse contrato, vocês podem incluir, que eu acho, duas cláusulas que são muito pertinentes a esse contexto. O primeiro é que a gente fala caso fortuito ou força maior. Internacionalmente, essa cláusula, o que é? Geralmente se coloca, olha, em casos de tempestade, guerra, motim, a pessoa que justificar a impossibilidade de cumprir o contrato, ela não gera nenhuma multa, nenhuma penalidade, nenhuma consequência. O contrato pode ser, então, apenas suspenso. Então, essa cláusula, muitos países têm adotado essa cláusula com escopo maior de abrangência, inclusive em casos de pandemias. No Brasil ainda é questionada essa questão da pandemia, se é relevante ou não, mas muitos outros países aceitam essa questão. O outro é uma cláusula, não sei se vocês já ouviram, chamado hardship. O que é essa cláusula hardship? Ela diz que, em caso de houver desequilíbrio contratual, principalmente por fatores econômicos, vamos dizer que vocês fecham um contrato de distribuição, ou para serem o distribuidor no Brasil, ou para ter um distribuidor. E uma das partes percebe que, em virtude da variância do câmbio, uma das partes está levando uma grande desvantagem. O contrato passa a ser sem equilíbrio, pense numa balança. Então, a hardship, ela dá oportunidade das partes, quando não houver o equilíbrio contratual, quer dizer, quando for muito mais vantajoso para uma parte do que a outra, principalmente, como eu disse, em relações econômicas, financeiras, com essa cláusula, as partes
ficam obrigadas a sentarem e conversarem buscando a melhor solução. Então, essas duas cláusulas, voltando, são essenciais em casos de pandemias. Outra coisa que eu digo é que vocês devem, quando vocês nomeiam um distribuidor internacional, que vocês descrevam do mais detalhado possível sobre o seu produto, bem como você estipular prazos, formas de pagamento, como eu disse, se é exclusivo ou não exclusivo, se onde vai ser resolvido essa questão, né? Eu sempre falo para a gente nunca colocar para ser dirimido num tribunal, numa corte estrangeira. Por quê? De certa forma, a outra parte vai estar mais privilegiada, porque ela está no país dela. Às vezes pode ter até um certo protecionismo nacional. Então, o usual é vocês colocarem uma cláusula de arbitragem. Não apenas resolve dizer, olha, em caso de disputa, esse contrato será resolvido por arbitragem. Quanto mais completo, melhor, porque às vezes você tem que entrar na justiça para o juiz definir o que seria faltante e o juiz determinar. A arbitragem é muito boa pelo seguinte: pode sempre ter árbitros em números ímpares, então pode ter um árbitro, 3 árbitros, 5 árbitros. É claro que quanto mais árbitros, mais caro fica o procedimento. Mas o bom é que geralmente o árbitro é uma pessoa especializada, técnica, de grande conhecimento da questão que está em disputa, né? Não é de estranhar que, às vezes, com todo respeito, juízes não entendem a dimensão dessa questão. Geralmente, daí nomeia-se perito, tem que se formar quesitos, então é muito mais complexo. O árbitro, então, por ele ser técnico, não necessariamente ele precisa ser da área jurídica. Um exemplo é nas questões das startups, né, das insurtechs, que são empresas especializadas em tecnologia, em que esse assunto continua a crescer. E aí muitos não têm total conhecimento sobre isso. Então, é muito viável o árbitro ser bem selecionado. Outra coisa, o árbitro, é muito usual as pessoas falarem, olha, o árbitro será nomeado pelas partes. Né? As partes já não estão se entendendo. Então, o que é ideal? Você pedir para aquela câmara de arbitragem selecionar o árbitro para aquela questão. Sendo questões simples, já define desde o começo que haverá um árbitro só para o problema, ou, se for mais complexas, 3 árbitros. Outra coisa, você tem que definir o idioma. Então, se você está com um contrato, por exemplo, com a China geralmente ela estipula que se for arbitragem será na Câmara de lá. Mas você pode determinar que o procedimento arbitral seja todo em inglês. Outro fato interessante, ainda em relação à arbitragem, é que vocês podem estabelecer previamente que a disputa será dirimida num terceiro país. Então, por exemplo, China e Brasil. Claro que eu falei da questão da China, mas vocês falam, olha, são 2 idiomas diferentes. Então, vamos selecionar uma câmara de arbitragem no México, que fala espanhol. Isso também é possível.
Então, esse é um outro ponto relevante. E segundo, manter contato com o distribuidor, fazer visitas, conhecer mesmo a forma de operação, proteger-se em relação a seus, a seus dados que envolvem, né, de propriedade intelectual, essas informações. Tudo isso conta para que vocês tenham um contrato mais protegido. Bem como é interessante definir os preços. Geralmente você coloca uma tabela de preços anuais e você já estipula que esses preços serão revistos anualmente, de forma a manter o contrato bem equilibrado. Também incluir a possibilidade de que, apesar do aumento dos preços ou da revisão dos preços serem de forma anual, excepcionalmente podem ser revistos em caso do aumento do preço de insumos. Até o que a gente vem notando como uma das consequências aí da pandemia, né? Muitos insumos estão em falta, atrasam a produção e prejudica aí os empresários. Uma outra coisa interessante para se estipular é que se o distribuidor estiver havendo algum problema em relação à produção, que ele informe, né, a empresa o mais rápido possível. Se ele não assim não responder e não resolver a questão em pendência, estipular que vocês têm direito de procurar uma terceira empresa para produzir para você. E a diferença, se houver diferença do preço, né, que está combinado com o distribuidor, que esse excedente seja pago pelo próprio distribuidor. O que mais que eu posso dizer em relação à devolução de produtos, né? Às vezes, se você você está recebendo um produto e ele não está em conformidade, em compliance ao que você exigiu, fica um problema muito grande às vezes, porque o que eu faço com esse excedente? Dependendo do produto, é volumoso. Eu posso devolvê-lo. Quem que vai pagar esses custos com essa devolução? Ou será compensado na próxima compra? Tudo isso tem que se pensar. E, como eu disse, o mais essencial é vocês manterem contato, trocarem informações, visitarem as empresas e procurarem distribuidores. É muito comum, tem alguns sites que oferecem essa possibilidade, né, de encontrar um distribuidor, um representante, e geralmente esse site fica aquém das expectativas, porque ela fala o nome de uma empresa e já ocorreram diversas vezes de serem até empresas fantasmas. Então é importante, olha no Google Maps a localização, pesquisa simples. Existe juntas comerciais, né, que eles falam câmara de comércio até, que tem o registro das empresas. Então, procure, dependendo do país, procure saber da empresa, quanto tempo ela tem de existência. Isso já é inicial. E as dúvidas que ficarem remanescentes em relação a essa empresa, vocês solicitam, então, aos distribuidores. Um fato muito importante que eu destaco também é que, às vezes, vocês notam que o distribuidor tem uma determinada reserva em apresentar seus documentos sociais, né? Quer dizer, contrato social, procuração. Isso já pode ser um indício
que essa empresa não é, posso dizer, tão séria ou tão comprometida. Ou mesmo pode ser uma empresa fantasma. Todas essas questões são relevantes para a proteção de vocês. E, como eu disse, existe várias formas da pessoa adentrar o mercado internacional. Então, o primeiro, como eu disse, é o contrato de distribuição internacional. Vocês notaram que os seus produtos foram muito bem aceitos. O outro passo é vocês abrirem uma agência de representação da empresa de vocês. E, por fim, realmente constituir uma empresa no exterior. Pode ser, dependendo do caso, ter um sócio daquele país, né, que já conhece bem as legislações, os trâmites, ou vocês abrirem uma filial de vocês. Não sei se alguns sabem qual é a diferença do contrato que a gente fala de agência e de distribuição. O contrato de representação, né, que é o de agência, como ele funciona? Pode ter representação? Pode. Mas o representante, ele não atua de forma exclusiva, contínua, ele é apenas, como eu posso dizer, um intermediário. E ele não tem tanta obrigatoriedade de fazer tanto empenho em procurar mais interessados. Então, assim, não é algo que vocês têm tanta garantia. Internacionalmente, não há grandes problemas de vocês terem um representante, porque fica bem claro que eles não têm nenhuma relação empregatícia com vocês. No Brasil, se vocês já notaram, já tiveram essa experiência, não é de estranhar que o representante depois entre com uma ação, né, contra vocês, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício. Seja porque ele tem um e-mail com um endereço corporativo, seja porque ele usa a camiseta da empresa ou ele tem um crachá da empresa, mesmo sendo representante. Tudo isso gera indícios de que ele tem algum vínculo. E o distribuidor, qual que é a validade? Qual que é bom? Né? Por que é tão relevante? Porque você põe metas a ele para serem cumpridas mensalmente, a cada 3 meses, 6 meses, não importa. E ele tem que cumprir essa meta. E como eu disse, vocês devem estipular também qual é outras obrigatoriedades deles, como assim, promover workshops, promover feiras, palestras online, né, webinar, tudo isso para divulgar o produto de vocês. A grande vantagem da distribuição também é que é uma forma de vocês também aperfeiçoarem seus produtos. Porque quando vocês vão exportar os seus produtos, né, para um distribuidor, você tem que fazer determinadas adequações, como a forma de etiquetagem, formas de embalagem, tudo isso. Então, assim, vocês também têm upgrade em relação ao produto de vocês. E não é especialmente relacionado ao contrato internacional, mas é interessante também vocês terem um site voltado para o aspecto internacional. Então, vocês serem membros de algumas câmaras de comércio internacionais, vocês deixarem bem expresso que vocês não contratam menores, vocês não executam trabalho escravo. Essas coisas podem ser até bobinhas, né? No sentido que para a gente não é tão importante.
mas internacionalmente é sim. E, e assim, você terem um site com o máximo de idiomas possível, né? O principal seria, além do português, né, o espanhol e o inglês. Bom, assim, eu não quero estender muito, até eu gostaria já de começar respondendo. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu estou no celular, então eu não pude compartilhar a apresentação, mas eu gostaria de informá-los que amanhã a Tainá vai dispor a vocês uma síntese dessas questões. Tainá, por favor, você já recebeu algum questionamento? Oi, Andréia. Não, o Oi, pessoal ainda tá não tímido. mandou. Tá me escutando? Tô falando, o O pessoal pessoal tá tá tímido. tímido. Exatamente. Ninguém, eu tenho certeza que as pessoas têm dúvida. Deve ter alguma dúvida aí, alguma coisinha para perguntar, mas ninguém perguntou, não. Mas para começar, para puxar a fila, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Explica para a gente se é possível um contrato que foi celebrado no exterior gerar efeitos no Brasil. Como Ah, que isso funciona? então, isso é muito, é uma dúvida muito comum, né? Porque a gente tem um leque de opções, né? Então, uns Uhum, falam onde foi firmado o contrato é naquela localidade, onde vai ser executado o contrato é naquela localidade, né? uhum, Às vezes é comum falar, olha, é, vai ser resolvido naquele país ou naquela corte, naquele tribunal, como o principal, sem aceitar nenhuma outra corte ou jurisdição. Bom, a primeira deixa que que eu gosto de falar em relação a essa questão é que mesmo que se fala que um país tenha jurisdição exclusiva, vocês podem entrar com medidas, como a gente falava, eh, de a gente fala em inglês injunction, para no Brasil propriamente seria tipo uma liminar para você exigir, por exemplo, um pagamento, a devolução de um produto e tantos outros fatores. Como eu disse, eu acho que é muito interessante você, independente dessa questão, você determinar a arbitragem. E como eu disse, é muito interessante para não ter esse problema, vocês colocarem um terceiro país para solucionar. Porque daí eu acho que até fica muito justo e muito equilibrado o contrato. Né? Aí, porque dependendo do entender de cada país, pode ser privilegiado para um e pode ser privilegiado para outro. Né? E aí existe um grande embate em relação a isso. Mas, para confundir mais vocês, ou você, Tainá, imagine que está numa discussão e entre em ação, né, a pessoa entra com uma ação no Brasil e a outra empresa entra no exterior. Qual que vai prevalecer? Alguém sabe? Alguém arrisca Quem responder? pode me ajudar? Olha, aqui Vocês podem é ficar à uma troca de vontade e experiência. abrir o microfone. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tem Nós algumas. Não, não seria no país onde a empresa que está concedendo a distribuição tem sede? sim, mas pode haver, tipo, uma ação principal e uma medida, uma tutela de urgência. Aí pode, de repente, correr nos dois países. Ok, obrigado. Imagina. Joca, eu adorei sua participação. Vamos conversar mais aí para
animar o pessoal aí. Qual é a sua vivência internacional? Quais os percalços que você já enfrentou? Então, eu faço assessoria, consultoria para importação e exportação, tá? Aham. E uma das dificuldades realmente é essa parte contratual, né? Porque no Porque, Brasil pode ter um entendimento e determinado outro país tem um entendimento totalmente diverso. É por isso que a arbitragem é muito interessante. Muitos dizem que não vou escolher a arbitragem porque ela é extremamente cara. Sim, eu concordo, ela não é barata, mas ela te dá, ela é muito, realmente, ela é muito mais rápida e ela é imparcial, porque ela se atém à questão contratual, principalmente. Ela não se atém a uma legislação ou outra. Ela busca compreender o que as partes intencionaram. Por isso até que a gente fala que o contrato ele não precisa ser longo para ele ser bem claro, né? Mas para ficar bem entendível em relação a isso. Quem mais, Joca? Eu pude é, te sanar essa questão ou não? sim, eu faria uma outra pergunta, doutora Por Andréa. favor, doutora, não, Andréia. Ok. É, quando falamos em uma câmara, né, de Aham. arbitragem, tá? A escolha dos árbitros, ela não pode ou não haverá intervenção das partes. Como que se dá a indicação dos árbitros? Então, Joca, há duas opções que eu posso dizer. As partes recebem a lista dos árbitros e escolhem. Lembra que é sempre número ímpar. Então, Sim, ambas as partes devem acordar. É nesse sentido que eu destaco, poxa, as partes já estão se desentendendo. Como que elas vão se acordar em relação a essa questão, né? Talvez a empresa que está prejudicando a outra vai querer protelar a questão o máximo possível, né? Então, por isso que eu falo, eu sempre considero viável que a própria Câmara de Arbitragem selecione os árbitros, muito bem. tá? E a Câmara de Arbitragem, ela, por exemplo, você deu uma sugestão que entre uma questão de uma empresa no Brasil e uma empresa na China, fosse escolhida, por exemplo, uma Câmara de Arbitragem no México, Uhum, como eu tá? disse. Aham. Tá. Essas câmaras de arbitragem, elas existem, digamos assim, de uma forma, nós teríamos que buscar no meio governamental, como que a gente localizaria? Como que se dá essa questão da... Olha, eu queria destacar primeiramente uma coisa. É muito importante fazer pesquisa sobre a Câmara de Arbitragem antes de definir no contrato, porque existe câmera já em vigência há muito tempo e especialista em determinadas áreas. Isso é muito importante, né? Então, nem sempre também a câmera mais cara é a melhor para resolver sua questão, né? Se ela Sim, não tem expertise nesse sentido, ela não tem árbitro que entende profundamente o seu problema. Então, essa é a sim, primeira questão. Você, claro que você pode fazer pesquisas, entendeu? Online, pesquisas na internet, câmaras de determinado país. Mas é sempre importante você observar três coisas: o tempo de vigência dessa câmera, o preço dela, né? E geralmente já se fala qual é a expertise dela, entendeu? sim, Ô, muito bem. Jo,
Tainá, puxa a fila aí, faz o pessoal participar. Até, Muito ó, bem, peço obrigado. pela minha informalidade, porque realmente eu acho que esse encontro é para troca de experiências, para ajudar. Eu tenho certeza que todos vocês, alguém tem alguma dúvida, ou já vivenciou alguma coisa no aspecto internacional. Então, tudo que eu puder contribuir nesse sentido será uma grande honra para mim. Walter, quem está participando? Joca, eu não consigo ver. Ô, Tainá, não estou te escutando. E agora? Voltou? Olha, eu sou professora também. Daqui a pouco eu vou fazer, ó, aluno tal. Eu vou começar a chamar o pessoal. Mas, Voltou meu áudio, né? hã? Voltou meu áudio? Ó, voltou, tá ótimo. Oi, Leandro, boa noite. Tudo bom? Tá por aí? Tem alguma coisa que você possa contribuir com a gente aqui Isso. nesse assunto? Alguma experiência? Alguma dúvida? Fala com a gente. Cadê o Leandro, gente? Será que ele fugiu? Deve ter fugido. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu vou passar outras dicas que depois, por fim, relaciona-se ao contrato. Tá. Independente do tamanho da sua empresa, né, é importante você ter um departamento de comércio exterior. E eu falo que é interessante vocês terem tipo uma apostila do caminho a ser seguidos, né? Porque não basta só prospectar um representante ou um distribuidor. Você tem que seguir alguns parâmetros, né? Que eu disse, investigar sobre a empresa, a solidez dela, se ela realmente existe. Já eu não, claro, por confidencialidade eu não posso dizer, mas eu tenho experiência de um cliente, só em caso ilustrativo, que ele me contactou e disse: Olha, Andréia, eu estou fechando a importação de determinado produto no país tal. Nossa, e o preço é muito interessante, as condições é muito interessante. Você reviu o contrato para mim? Ele até já mandou a minuta. O que eu descobri no final? Quando ele já estava fechando, ele queria fechar o negócio. Eu descobri que essa empresa não existia. E então, realmente é importante fazer essa pesquisa. E já na troca de informações, já fazer um contrato de confidencialidade e já solicitar a documentação em relação à empresa que você está negociando. E dispor das suas informações também para ela. Quem mais, Tainá? Me ajuda aí a puxar a fila. Legal, Andréia. Boas dicas aí. Alguém mais, pessoal? Ô, Joca, Podem. acho que eu vou contar com você aí para me dar um apoio. Ah, Tudo deixa eu te bem. fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Andréia, que me ocorreu aqui. Você Tá. até falou sobre a possibilidade de existir pessoa física no contrato internacional, correto? Sim, principalmente o representante. O que que difere um contrato internacional com pessoa física, uma das partes, né? Não sei como seria, e pessoa jurídica? Bom, eu acho que você tem, principalmente em distribuição internacional, tem que ser realmente, entender, uma pessoa jurídica, porque é uma empresa, né, Entendi. que vai receber os seus produtos. E eu acho muito interessante para você se adentrar ao mercado internacional. Agora, o de representação, que é apenas o intermediário, ideal mesmo é uma pessoa física, porque ela vai viver realmente da comissão, né,
Então, de uma certa forma, ela pode se empenhar muito ou não, mas ela não tem geralmente exclusividade, né, pela Uhum. experiência internacional. E se ela não prospecta, não gera benefícios, ela também, essa pessoa também não está recebendo nada, né? Entendi. Então, no caso de uma situação com uma pessoa física dentro de um contrato internacional, seria a representatividade dela nesse negócio, nessa compra, nessa venda. Isso. Entende? Porque assim, a pessoa jurídica tem muito mais formas de você pesquisar sobre ela. E Uhum. ela, essa pessoa física, é muito mais difícil. Não é impossível, Restrito, né? muito mais restrito. Entendi. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Joca, conta por você. Oi. Oi, Joca. Depois eu quero te ver também, porque eu acho que você é Pode mais abrir a câmera, Joca. Ok. Oi, Joca, prazer. Eu só tava vendo Prazer. um Jota. Ah, muito bem. É, algo assim para mim que eu considero também importante, né? Você Aham, fez uma citação com relação a modelos de contrato que existem na internet uhum, e eu conheço um pouco da Câmara de Comércio Internacional, né? aham. Mas é possível, né, conseguir modelos de contrato, né, nessa Olha, coisa. eu acho assim relevante você participar de câmeras de comércio. Até pode ser, por exemplo, do Canadá, Câmara do Comércio do Canadá no Brasil, por exemplo. Por quê? Internacionalmente, eles não entendem o que é junta comercial, ou que eles vão procurar informações, por exemplo, da empresa, por exemplo, que você representa, numa câmara de comércio. Então, assim, é muito interessante isso. E elas também podem te dar um suporte, mas assim, eu nunca vi uma câmera te dando modelinho, né? Porque ela não vai se responsabilizar, mas ela te dá dicas. Se você tem um problema, ela pode fazer indicações, mas assim, modelo ela não pode te dar, Plenamente. tá? E claro que seria uma pergunta indiscreta, mas não precisa falar com relação Ao a você cliente, mesmo, tá? claro. Em média, quanto a gente poderia, assim, digamos, em termos de honorários de um advogado para um contrato? Olha, Eu sei que isso, honorários, é claro, um grande escritório vai cobrar R$ 50.000, um advogado que olha, está então, começando pode. é uma questão muito subjetiva. Sim, Por exemplo, eticamente pela OAB, jamais eu poderia falar meu preço, por exemplo, sim. né? Porque Uhum. aqui a minha função é só ser esclarecedora. Mas eu acho que você tem que pesquisar realmente qual empresa, né? Ou desculpa, escritório de advocacia. Porque pode existir grandes escritórios que de repente é tantas especialista nisso, e não é só especialista naquilo que você precisa. Então, de repente, você vai Sim, pagar muito, mas você não vai se sentir satisfeito. Então, realmente é importante, como você vai pesquisar sobre um representante, sobre um distribuidor, você também pesquisar sobre o escritório, né? Na sim. verdade, eu acho que o advogado com o cliente, eles têm que ter um casamento. Primeiro tem a fase de namoro, né, de se conhecer,
Depois o noivado, quando formaliza um trabalho, né, uma contratação, e o casamento aí quando já estão trabalhando juntos. É porque você precisa sentir muita confiança. Eu acho que também é uma questão de empatia. Plenamente. Muito bem. Eu estou tentando Está tentando buscar aí. Você já algumas. teve algum problema, alguma dificuldade no aspecto internacional? Sim, já sim. É, nesse momento, eu tive um problema com uma exportação, onde o agente de carga, né, Aham. ele vendeu um prazo para entrega de uma exportação. Fechamos para entrega em 28 dias e essa carga só chegou no destino com 3 meses, né? Uhum. Então, isso gerou uma situação bastante delicada, porque tratava-se de uma primeira exportação para esse nosso cliente no Nossa. exterior, né? Então, isso é um dos aspectos que eu acho importante você formalizar um contrato. Porque você poderia ter, né, o seu cliente poderia ter previsto que no caso de atraso, vocês terem o direito de procurar ou tentar resolver e todos os prejuízos que vocês tiveram, aquele exportador, aquela empresa ser responsável, né? Eu vou dizer um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos existe vários tipos de danos, muito mais do que no Brasil. E aí, eu vou dar um exemplo chulo, tá? Mas imagina, eu não vou falar nem na questão de negócio. Imagina que você tem um vizinho que tem uma piscina. E essa piscina começa a vazar, 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 vazar. E você está viajando. O seu vizinho fala, deixa, né? E quando você teve ciência do conhecimento, do estrago que ele fez, você tentou contactá-lo para resolver e ele não teve iniciativa. O que a justiça vai entender nos Estados Unidos, né? Que você também tem parcela de culpa, porque você, ao detectar, você também deveria buscar do seu lado formas de resolver essa questão e depois pedir ressarcimento da outra parte. É que assim, eu vi muitos casos, a pandemia, não só, né? A pandemia atrapalhou muito, né? Principalmente questão de containers, né? Porque a alfândega estava tudo trabalhando remotamente, então não dava para fazer a inspeção do produto, não tinha um atendimento falho, né? Aí o cliente acabava pagando aí né, pelo esse armazenamento, assim, forma caríssima, até às vezes mais caro do que o próprio produto. Verdade, Então, se a gente viveu uma situação muito atípica, né? verdade, André. Principalmente no Brasil, onde algumas, alguns intervenientes, né, no processo abusam, Então, né, do poder econômico, né? mas olha, não foi só no Brasil, não, tá? Eu tenho assim conhecimento de vários, principalmente o ano passado, né? Em que realmente todo mundo ficou em lockdown. Aquilo foi o verdadeiro lockdown, né? O mundo parou. Verdade. Então, no Brasil ainda eu tenho notado que assim que é uma grande divergência em relação se você pode usar a pandemia, né, como justificativo ou abatimento de preço, essas coisas. Mas muitos países acho que é pertinente, sim. Plenamente. E aí, eu vou ter só dois parceiros aí, Tainá e Joca.
Alguém mais tem alguma dúvida? A gente já está caminhando aqui para o final da nossa live. Fiquem à vontade, pode abrir o microfone, conversar com a Andrea. Olha, eu vou dizer o seguinte: se vocês estiverem tímidos de me questionarem, de dirimir alguma dúvida, por favor, entre em contato aí, Tainá, tem e-mail, alguma coisa, que Sim, daí eu respondo assim com todo carinho, fornecendo bastante detalhes, o que eu puder contribuir aí, eu vou ficar muito feliz. eu já disponibilizei os meus contatos, meu e-mail, meu telefone de contato através do chat. Fiquem à vontade, vocês podem me encaminhar as dúvidas que eu encaminho a Andrea. Muito bem. Olha, o que eu quero dizer, desculpem pela minha forma simplória de expressar, né? Porque eu acho que Imagina. eu não tenho um roteiro, né? Eu vou apontando as coisas conforme a vivência que eu já tive. E venho tendo, né? Nunca a gente para. Excelente, Andréia. E lembrando que essa live ela vai ficar salva, depois nós vamos disponibilizar ela na nossa página oficial do YouTube, a página oficial da CIRP no YouTube. Vai estar lá nomeada como Contratos Internacionais, então quem não conseguiu estar com a gente hoje ao vivo vai poder acessar. Se quem está aqui hoje quiser relembrar alguma coisa, repassar alguma informação que foi dada pela Andréia, vai poder acessar também. E o meu intuito é realmente amanhã passar um resumo, né? Uma síntese de algumas dicas. A gente nunca, eu falo assim, que um contrato internacional é muito interessante. Eu falo que cada novo contrato é um novo filho, porque por mais que você domine o assunto, é sempre um produto diferente, que você tem que entender o produto, que você tem que realmente saber como ele se produz, o tempo de produção, a capacidade, né, de de exportação, né? Tudo isso a gente tem que considerar. Não é apenas alguém falar, faz um contrato para mim, eu quero exportar isso, o produto é isso. Não é bem assim. Né? E como eu falo, não vale a pena copiar esses modelos. Talvez pode servir assim vamos dizer, uma inspiração. Porque realmente, para se confeccionar um contrato, a pessoa, né, o advogado, ele tem que conhecer a legislação do outro país, né, que se está negociando. Ou pelo menos, se não conhece, estudar para realmente dar um alicerce mais completo. Porque, como eu falei, tem pessoas que acham que tribunal de júri é só para questões criminais, né? Na maioria dos estados, principalmente americanos, você pode ter o júri para questões civis também. Entendi, legal. Bom, acho que a gente já pode encaminhar para o final aqui da live. Tá? Alguém mais? É a última chance. Se alguém tiver alguma pergunta, é agora. Senão a gente já vai Olha, encerrar, por que já deu o favor, nosso tempo. me mandem perguntas, né? Porque eu tenho certeza que sempre tem alguma dúvida, algum questionamento do que já vivenciou, Que né? pode ser esclarecido, né? Exatamente. Com O importante, certeza. assim, é realmente a gente ter essa troca de experiências, né? Porque Exato. um caso pode ser similar a outro. Então, Uhum. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a participação do Joca Andrade. Muito parabéns. obrigada, Joca. Olha, Obrigado, Joca, eu sou obrigado. Andrade também, viu? Ah, é, André? Andréa Rodela, mas eu sou Andréa Rodela de Andrade. Ah, muito bem. Oba, eu acho que o Walter está aparecendo aqui. É. Walter, vou ter sua honra. Andréia, Oi. a honra é nossa. Eu não tenho perguntas, porque
eu estou entrando no mercado de exportação agora. Eu não exportei nada, não importei nada. Aham, E um cliente nos encontrou pelo site. aham. E faz uma semana e amanhã nós temos uma reunião a 1h30. Eu não tenho que perguntar porque eu tenho todas as dúvidas, né? Eu tenho Vamos todas. começar com algumas. Né? Por exemplo, vamos começar pela última que você falou, de ter um advogado e que o advogado, não, ele, pelo menos, ele tem que conhecer a legislação do país a qual a gente vai estar negociando, né? Sim. Ou Então, se não sabe, desculpa, Walter, é impossível, sinceramente, por isso que eu falo que é um aprendizado contínuo. Eu passo grande parte do meu tempo estudando legislações estrangeiras. Mas é que eu falo, é impossível a gente saber tudo, mas que pelo menos, antes de confeccionar, ele busque saber. então, Só para te dar um exemplo, a gente tem, a gente fala penalty clause, né, no Brasil, é uma cláusula de penalidade. Muitos países, por estar escrito penalty clause, eles não aceitam essa cláusula, porque eles acham assim que acaba somente uma. O Walter saiu. É, Acho que caiu. bom, mas eu Mas vou pode continuar, responder, pode então, porque continuar. pode ser uma dúvida de outros. Pode continuar. Então, assim, cláusula de penalidade, o que acontece? Alguns países acham que a penalty clause não é válida, porque fala, se a parte tal não cumprir, se a parte tal rescindiu o contrato. Então, você acha que você está sendo protegido, e aí quando vai para um litígio, essa cláusula perde o sentido. E mais um exemplo, pensando em cláusula também, quando você vai para a arbitragem, é interessantíssimo vocês colocarem, ou até mesmo eu acho que na justiça comum, que vocês coloquem a informação de que ambas as partes confeccionaram um contrato. Por quê? Principalmente em outros países, eles tendem a ser prejudicar mais aquele que redigiu o contrato. Entendeu? Principalmente se tiver algumas lacunas, não for compreensível. Então é muito interessante falar que ambas as partes confeccionaram. Interessante. É uma outra dica. Walter, seu microfone está fechado. Walter, acho que você perdeu um pouquinho aí do que eu estava dizendo, né? O microfone está fechado. Espera aí. Tá. Gente, eu acho que eu podia passar Isso. a noite conversando com você. Agora É voltou. tão gostoso. Walter, você acha que você caiu, né? não, inclusive o Joca colocou uma situação aí a Uhum, respeito do atraso que pode ser gerado devido ao transporte, uhum. né? Da empresa a qual você contrata. Então, eu tenho aqui umas 17 coisas aqui que eu vou passar esquentando a cuca e amanhã a gente volta a falar, vou buscar mais, porque é muita coisa da qual a gente nunca vivenciou, né? Então, sinceramente, até assusta, mas de repente é só porque será a primeira vez. Depois a gente Ó, vai. não, é um aprendizado, por isso que a vida é gostosa, a gente está sempre aprendendo. Ô, Walter, só uma perguntinha. Esse cliente, ele vai exportar ou ele vai importar? Ele vai importar o produto nosso. Ah, ele vai importar o produto de vocês. É uma compra e venda apenas? É só uma compra e venda. Tá. Bom, se ele vai importar,
é mais fácil do que exportar. Né? Por que eu te digo isso? Quando ele está importando, né, todos os problemas, claro que você tem que apresentar toda a documentação pertinente, né, a essa questão, mas ele é muito importante você utilizar-se do Incoterms, né? Uhum. E aí, geralmente, eu gosto é que daí realmente depende de uma negociação. Mas falar que o importador já torna-se responsável pela mercadoria assim que ela sai da fábrica, por exemplo. Né? Uhum. Porque se coloca só da entrega, eu acho que é um encargo muito grande, né, para o exportador. Beleza, E uma outra coisa, é importantíssimo o importador esclarecer todas as conformidades que vocês devem seguir, né? Porque não existe um produto que seja adequado para todos os países. Então, vocês têm que realmente saber a quantidade que ele quer, né? O tempo de entrega. E por isso que eu acho, até naquela cláusula de caso fortuito e força maior, vocês também preverem uma situação de atraso, né? Interessante. Quem mais, Walter? O que eu posso te ajudar? E aí pode ser dúvidas de outros. Tá não vai vendo, Walter? acabar, Você puxou a fila. não Oi, vai Walter. acabar a reunião, se eu for perguntar, mas a gente vai voltar a falar, porque tem muitas dúvidas. Walter, fica à vontade para entrar em contato Essa é a comigo. importação. Se você, depois da reunião que tiver amanhã, quiser entrar em contato comigo para a gente esclarecer mais alguma coisa, você fica à vontade. Se você Com tiver algumas certeza. dúvidas pertinentes aí ao contrato internacional, pode me encaminhar que eu passo para a Andrea, para ela, né, tentar esclarecer para você, fica à vontade. Ó, Combinado. Walter, uma dica que eu te dou para a reunião de amanhã é que você seja mais ouvinte do que falante. Tente. Não, é verdade. Por quê? Se não é um assunto que você domina, o que você está aprendendo, tente ao máximo absorver as informações do seu cliente. Entendeu? Que produto que E outra coisa, você já deixa a dica para o seu cliente se ele realmente pesquisou sobre o importador. Tá. Entendeu? Porque às vezes tem um problema também de atraso de pagamento ou não pagamento. Eu sei que assim, muitas empresas exigem pagamento antecipado, né? Mas não é todo importador que concorda com isso. Perfeito. E amanhã a gente vai, acho que nós vamos conversar amanhã muito a respeito de normas técnicas, né? Uhum. Também vamos estar falando a respeito de dinheiro também. Mas, a princípio, é um grupo, não tem segredo nenhum falar aqui, é um grupo de usina de cana-de-açúcar, né? E eles conheceram o nosso produto, a gente já fornece para alguns aqui, vamos ver. Mas a intenção nossa é receber à vista, viu? Dar treinamento e receber à vista. Olha, aí agora é técnica de negociação. Exatamente. Porque não é só um contrato bem elaborado, é também uma boa Uma negociação. boa negociação entre as partes, que vai determinar isso aí. Ah, mas Exatamente. E aí, vai dar tudo Walter, acho que você deve fazer formular um contrato de confidencialidade, né, para certo. você. Anotei aqui. Tá anotado aqui. Eu vou te falar um caso, só para a gente terminar, senão eu vou ficar falando muito. Exato. Uma empresa teve contato com um embaixador de um determinado país
E através dessa embaixada, não no Brasil, em outro país, o embaixador ia promover a venda do produto dele, tal. Ele era não sei quantos milhões. E aí chegou esse caso até mim. E aí sabe o que eu descobri? Que esse cônsul, esse embaixador, não era de fato embaixador. E ele fez uma leitura do site da embaixada. Então, tinha tudo parecido, né? E o cliente falou, nossa, você me salvou de uma fria. Então, eu não me surpreendo do tamanho da empresa, que grupo que é. Eu acho realmente que você tem que buscar checar tudo. Perfeito, A solidez, tudo isso. perfeito. Muito obrigado, André. Imagina, olha, então Foi muito obrigada por vocês me aguentarem até agora. Só senti aí a timidez dos demais, mas agradeço muito a participação do Joca, do Walter, da Tainá. Não por isso. Mais uma vez, foi uma honra para mim esse convite, tá? Eu E olha, agradeço. estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta, porque também, assim, um caso de vocês também pode ser uma nova experiência para mim, tá Com bom? Muito certeza. bem. Joca, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Walter, Tainá. muito obrigada Eu que agradeço, pela Tainá. sua participação. Mais uma vez, eu reafirmo aqui que eu estou à disposição de todos vocês. Podem entrar em contato comigo, tá? Que a gente vai fazer o possível aí para auxiliá-los. E, Andréa, excelente apresentação, excelente palestra. Obrigada por disponibilizar o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Até peço assim, Obrigado. você prolapse, porque às vezes eu posso ter repetido alguma coisa, mas Imagina. porque vai tudo de forma espontânea, né? Porque para mim é um bate-papo com vocês, né? Exato, é a melhor forma, é assim. Tá? Muito bem, Então, pessoal. Muito boa obrigada. noite Obrigado, a boa todos, noite. obrigado. Boa noite, hein? Especial Boa aí, sorte. obrigado pelo departamento de Comex aí, a Tainá da CI. Tá Muito bom? obrigada. Boa noite a Obrigada a todos. Até a vocês. próxima. Até Até a mais. próxima. Obrigado, Tainá. Tchau, tchau. Tchau.